Muito bom dia, professores e estudantes do sexto ano. Eu sou o professor Carlos Neri. Estamos aqui nesta manhã um pouco fria, mas excelente para estudar. E nós estamos aqui no Centro de Mídias para transmitir mais uma aula de história para vocês. A aula de história, né, que está sendo embasada aí dentro de todos os conteúdos e as habilidades que nós já estamos trabalhando com vocês durante o bimestre. E hoje nós vamos fazer revisão, nós precisamos revisar o conteúdo. Na escola, às vezes, tem os professores que estão um pouco mais lá atrás, outros lá na frente. Existem conteúdos que nós esticamos, conteúdos que nós encurtamos, conforme o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. Então, hoje nós trabalharemos mais uma vez a Grécia Antiga em caráter de revisão. Pegue seu caderno, pegue o caderno do aluno, preste bem atenção, que a Grécia Antiga é um assunto importante para vocês. A habilidade do currículo paulista que nós vamos trabalhar hoje está na tela. Explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais, ok? Mas quem vai transmitir, quem vai ministrar essa aula para vocês será a professora Janaína Jardim. Eu vou ficar aqui na interação, contextualizando as respostas de todos vocês. Ok? Professora Janaína, bom dia, boa aula. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, sexto ano, estudantes, professores que estão nos acompanhando. Como vocês já sabem, né, que foi alinhado com a rede, nós trabalhamos 4 habilidades aqui no Centro de Mídias e as habilidades já foram todas trabalhadas. A partir de agora, começaremos uma rodada de revisões. Então, faremos a revisão da Grécia Antiga e espero que vocês participem da aula. Não esqueçam de anotar as informações. Muitos professores estão utilizando a aula do Centro de Mídia para que os alunos façam a anotação do dia, está bem? Então, printem as telas, anotem e vamos lá. Hoje eu vou contar algumas lendas da mitologia também para vocês, porque é um tema que os alunos gostam bastante. Para começar a nossa aula, vamos falar sobre o nosso objetivo. Vou colocar na tela para vocês. Analisar os aspectos culturais da Grécia Antiga e seu legado para os dias atuais. Faremos um apanhado sobre o significado das Olimpíadas gregas, aspectos econômicos das polis e a mitologia. Bom, por ser uma aula de revisão, nós vamos já começar com uma questão disparadora. Vamos lá, vou colocar na tela para vocês. Não vou começar explicando porque é revisão e vocês já devem saber aí a resposta. Então, descreva polis em uma palavra. Daremos 1 minuto para que vocês façam entreguem para nós essa resposta. Lembrando de anotar essa pergunta no caderno, colocar a resposta. Estudante, sexto ano, nada de brincadeira no chat, hein? Não fiquem lá colocando informações pessoais de vocês, que é para a segurança de vocês. E continuem utilizando o chat da forma que vocês têm feito conosco até agora, de maneira protagonista, de maneira responsável. Então, vamos aguardar a resposta de vocês em 1 minuto. Vamos lá para a interação. Antes mesmo da professora terminar a explicação, os estudantes já estavam colocando aqui no chat, viu, professora,
significa que estão todos acordados, participando da aula de história desta manhã. Então, bom dia, Maria Clara. Maria Clara diz que Polis é cidade. Bom dia, Pedro. Pedro também fala aqui que a Polis significa cidade. Ana Beatriz, muito bom dia, boa aula para você. Também fala que é cidade e diversos estudantes aqui estão utilizando a palavra cidade para conceituar aí Polis. Muito bem. Isso aí, sexto ano. Polis e uma palavra significa cidade. Agora vamos ler um texto, vamos fazer uma leitura compartilhada sobre a cidade assim, do ponto de vista de Aristóteles. Eu vou pedir para colocar para nós aqui na tela a leitura compartilhada. Eu leio daqui, vocês leem aí, tá bem? Professor Carlos, lê para nós? Vamos lá, vamos ler. A polis grega. A partir do século 8 antes da Era Comum, tem-se início a constituição das chamadas polis ou cidades-estados. A Grécia não tinha um único governo, mas inúmeras cidades-estados, independentes e com regimes políticos diferentes, e em comum a língua e a religião. As cidades eram comunidades político-religiosas e tinham o comércio e a agricultura como suas principais atividades econômicas. No centro das cidades ficava a ágora, um espaço reservado para a discussão política, onde decisões de interesse da população eram tomadas. Também no centro estavam os templos, que serviam de espaço para celebrações e cultos aos deuses. A Acrópole, cidade alta, ficava na parte mais alta da cidade, o que representava uma vantagem para a defesa dos ataques inimigos. Os aristocratas, donos de grandes propriedades agrícolas, detinham o poder. Entre as cidades mais importantes estavam Atenas e Esparta. Obrigada, professor Carlos. Esse texto, ele sintetiza toda a organização política, social da Grécia Antiga. Então, quando falamos de Grécia, precisamos entender que a Grécia, ela não é um conjunto, uma coisa só, né? Como um império apenas, que tem um imperador ou um só governante. A Grécia ela é formada por várias polis, que são, como vocês responderam aí perfeitamente, são várias cidades, e cada cidade tem uma tradição diferente, tem uma identidade diferente, um jeito de ser diferente. Sempre falamos de Atenas e Esparta porque são as mais famosas, as que tiveram maior tempo de hegemonia, né? O que é hegemonia? É a dominação. Então, eles dominaram por muito mais tempo. Então, são as que nós mais nos referimos, mas tinham várias polis, várias cidades-estados. E elas, inclusive, lutavam entre elas algumas vezes. Aí depois a gente vai falar nós falaremos sobre a Olimpíadas, né? Porque bem na Olimpíadas era aquele momento que as polis paravam de guerrear para fazer os jogos. Mas antes de chegarmos nesse ponto, vamos pensar ainda um pouco como que foi a formação dessas polis, né? Por que elas são tão diferentes entre elas? Eu vou colocar na tela para vocês um esquema aqui que nós já falamos na primeira aula. Então, vamos lá, ó. Formação da Grécia Antiga. Essa formação aqui é justamente para vocês entenderem por que a Grécia Antiga tinha polis tão diferentes, né? Então, em 2000, antes da Era Comum, nós tivemos na Grécia a invasão dos dórios e ocupação dos aqueus, jônios e eólios. Essas tribos, eles eram muito diferentes entre eles, tá? Os dórios, que vocês estão vendo ali que invadiram a região micênica, os dórios, eles dão origem depois aos espartanos, é um povo guerreiro. E aí nós temos os aqueus e jônios e eólios, então eles adentram ali a Grécia e cada um com a sua tradição, cada um com a sua cultura, a sua forma de ser. Na sequência, quando esses povos já estão juntos, eles formam os guenos, que são comunidades gentílicas. Estão vendo aí na sequência? O que é uma comunidade gentílica? Então, vocês imaginam, esses povos se juntaram e formaram uma comunidade um pouquinho maior, que são os guenos. Os guenos, nessa comunidade, quem administrava e quem era
A pessoa que cuidava das informações, que cuidava da política, era o pater, né? Então, são sociedades mais familiares. Então, esses guenos não tinha essa noção de propriedade privada nos guenos, era uma terra que era compartilhada com todos, mas era uma sociedade muito familiar. Então, aqueles que ficavam mais próximos do pai, né, do patriarca dos guenos, eles iam tendo alguns benefícios a mais. Aí vocês imaginam, então assim, teve a ocupação daqueles povos ali na Grécia, e aí eles foram se juntando, né, se misturaram e formaram os guenos. Nos guenos, eles têm um pater, né, que é o pai, que é o patriarca que cuida de tudo. Quem está próximo do patriarca tem vantagens. Aí vai para a próxima sequência. Vou colocar novamente na tela para vocês. Olha lá. Então, nós temos as frátrias. O que são as frátrias? É uma organização social um pouco maior que os guenos. Só que nas frátrias, nós temos já temos uma hierarquia social. Então, nós temos os eupátridas, que são os bem-nascidos. Logo, quem é um eupátrida é porque faz parte aí de uma família muito mais tradicional, de uma família mais poderosa ali dentro da organização. Depois das frátrias, né, que nós temos essa linha hierárquica, que são os eupátridas, nós teremos as tribos. Nas tribos, o que acontece? A terra já não está mais disponível para todos. Então, aqueles que são próximos dos eupátridas, eles têm terra garantida. Nesse momento das tribos, nós teremos uma parte muito grande da sociedade grega que não tem terras. Então, eles começam uma diáspora, né? O que é uma diáspora? É quando uma população muito grande começa a se movimentar dentro de um território. Então, nessa diáspora, eles começam a ir um pouco mais para o interior. Eles saem ali da costa e começam a ir um pouco mais para o interior da Grécia. Isso vai aumentando o território grego. E depois das tribos, mais uma vez na tela para vocês, na sequência, nós teremos aí, vou colocar na tela, as polis. Então, as polis, olha lá, depois das tribos, nós temos as polis. As polis já são essa formação mais estruturada. Aí sim, na poli, vocês vão perceber que cada cidade tem uma característica. Então, já copiem, eu tiro um print desse esquema, porque esse esquema ele está resumindo muito a formação da Grécia Antiga. Então, começamos lá com a invasão dos dórios, depois formação de guenos, que são comunidades gentílicas, agrícolas e familiares. Na sequência, aumenta e vira uma frátria, só que nas frátrias nós temos os eupátridas, que são os bem-nascidos. Então, vamos juntando, a população cresce, e aí, quando a população cresce, vira tribo. Virou tribo, a população cresce um pouco mais, começa a se deslocar mais para o interior, aí nós temos as polis. Então, dessa forma que a Grécia ela foi se constituindo em cidades-estados tão diferentes, né? Cada cidade-estado com a sua característica. Por exemplo, né? Atenas é muito mais voltada à filosofia e cultura, enquanto os espartanos eles são extremamente militaristas. Inclusive, até a relação entre mulheres de Atenas e mulheres de Esparta é muito diferente. As mulheres atenienses, na realidade, qual era a função delas? Ter filho, limpar a casa, só, porque elas não eram alfabetizadas, elas não eram letradas. Então, era uma sociedade onde a mulher ela tinha um lugar bastante desprivilegiado na sociedade, mas era a forma como eles existiram, né? Já as mulheres espartanas, elas tinham um pouco mais de participação política. Até por ser uma sociedade mais guerreira, mais militarista, então exigia-se um pouco mais de vontade, mais participação de toda a sociedade. Lá em Esparta, quando nascia uma criança que tinha alguma necessidade especial, e se essa criança ela não fosse servir para o exército, a mãe jogava ela do penhasco, né? Porque aquela criança não serviria para ser um cidadão espartano que era voltado para a guerra. O canhoto também não podia ir à guerra, professora. Quem é canhoto aí, na época da história antiga, sofria muito. Por quê? Porque as falanges nas civilizações antigas, as falanges, a ordem de batalha se dá com a espada na mão direita e o escudo na mão esquerda. Então, você ataca a direita e defende a esquerda, o seu parceiro de batalha. Então,
o canhoto ia trocar toda essa ordem. Então, nem mesmo o canhoto poderia ir à batalha, porque existia toda uma organização nas falanges dos exércitos, que seria uma ordem em todos os exércitos. Então, tinha que ser tudo de acordo ali com as Verdade. normas. Quem assistiu aquele filme 300 vai entender o que o professor está falando, né? Que cada homem vai proteger o homem da sua direita. Quem assistiu 300 entendeu certinho do que o professor, ao que o professor se referiu. Vou colocar para vocês mais uma informação na tela. Então, eu falei o tempo todo que são cidades-estados diferentes, né? Mas como que eles se unem para dizer assim, somos todos gregos? Então, vamos lá. Os gregos tinham conflitos e diferenças entre si. Lembra que eu falei que as polis, às vezes, entravam em guerra entre elas? Então, vamos lá. Os gregos tinham conflitos e diferenças entre si, mas muitos elementos culturais em comum. Então, o que era em comum entre esses povos tão diferentes que os faziam pertencer à Grécia? Agora eu vou colocar para vocês esses pontos na tela. Vamos lá. Primeiro ponto, eles se reconheciam como helenos. O que é ser um heleno? É ser um habitante da Península Balcânica. Então, é um grupo que ocupa uma certa região que pertence à Península Balcânica. Então, eles se consideram helenos. A próxima informação na tela. Eles tinham religião em comum, que se manifestava na crença nos mesmos deuses. Falavam a mesma língua, apesar dos diferentes dialetos e sotaques. Eu vou deixar na tela para vocês essa imagem. Vou deixar para vocês, enquanto eu vou passando a informação, vou pedir que vocês apreciem essa imagem que está na tela. Então, nós temos aí a Acrópole de Atenas. Vocês sabem que Atenas é uma deusa que era venerada ali na Poli Atenas, né? Então, a Acrópole de Atenas, da cidade de Atenas, era uma forma de reverenciar a deusa Atena. Vou pedir que os estudantes observem bastante essa imagem. Então, nas Acrópolis, nós temos aí um local de proteção contra invasores de cidades inimigas. Vocês estão percebendo que é uma cidade bem alta, que ela está acima aí das outras cidades? Então, a Acrópole é uma cidade alta. Com o tempo, essa Acrópole ela passa a ser uma sede administrativa e religiosa. Mas no momento que ela é construída para reverenciar a deusa Atena. E depois ela passa a servir como sede administrativa e religiosa. Dentro dessa construção toda, porque o que vocês estão vendo aí, a Acrópole não é só aquele prédio que está lá em cima, não, aquele templo lá em cima. A Acrópole é todo esse entorno. Então, nesse entorno todo, nós temos templos, teatros, santuários, edifícios, alguns lugares que guardavam o bronze, armas, objetos sagrados. Então, o santuário ele servia para reverenciar a deusa, né? Mas, se vocês como vocês observaram aí a imagem, vocês viram que a Acrópole é uma cidade alta. Por ser uma cidade alta, fica muito mais fácil de avistar os inimigos quando eles chegavam. Aquela informação que eu passei para vocês sobre o que unifica os gregos, eu vou deixar novamente na tela para vocês e peço que tirem um print, né, dessa tela, porque ela é muito importante. É uma pergunta que geralmente nós, professores de história, utilizamos para falar sobre Grécia. Então, tirem um print dessa tela. Vou deixar um tempinho para vocês, que são os elementos culturais em comum entre as polis atenienses e espartanas. Bom, agora, como nós falamos muito de Esparta e Atenas, eu vou deixar para vocês uma participação de um professor, professor Fernando, da Escola Estadual de Ensino Integral Anilza Pioli. O professor Fernando ele vai fazer uma leitura sobre as diferenças entre Esparta e Atenas. Vamos colocar para vocês no vídeo. Peço que vocês prestem bastante atenção nessa leitura. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Fernando Maione, sou professor de História da Escola Estadual Professor Anilza Pioli. Falar com vocês sobre o mundo antigo, em especial sobre a Grécia, é muito interessante, porque é o lugar que nasce nossa cultura. Sem dúvida, toda a história do mundo ocidental tem sua origem na Grécia. Como toda a história da Grécia,
é vasta e surpreendente, vou falar sobre duas cidades-estado, que são Atenas e Esparta, para dar uma ideia do espírito desses dois grandes povos. Atenas era uma cidade-estado que tinha como modelo a democracia e sua tradição era uma educação voltada para o estudo da filosofia, matemática, esporte e da arte em geral. Até os dias de hoje, a sua poesia e conceito filosófico e estético nos impressionam bastante. Já o governo de Esparta era monárquico, aristocrático e toda a sua formação cultural girava em torno da tradição militar. O jovem espartano, desde bem cedo, já era ensinado na arte da guerra e se esforçava para ser um bravo guerreiro. Esparta se preocupava apenas com a sua autossuficiência e poder militar, enquanto Atenas se voltava para a expansão do seu comércio e da sua cultura. No século IV a.C., um pouquinho mais para frente, Atenas passa a ser considerada como o centro do mundo grego. Olha que interessante. O que contribuiu para isso foi ela ter se saído vitoriosa da sua guerra com a Pérsia. A partir daí, Atenas consolida suas instituições democráticas e desenvolve seu poderio econômico e militar. Ela passa a se preocupar com seus cidadãos e também com os sábios, devido às suas virtudes. Valoriza a ética e a filosofia e toda forma de arte. Desse modo, o Império Ateniense floresce. Atenas passa a dar uma unidade coletiva ao seu povo, que se orgulha de ser o único e autêntico de toda a Grécia. Ao estudarmos a Grécia Antiga, logo notamos a diferença entre essas duas cidades, Esparta e Atenas, na forma política, nas relações sociais e em sua economia. Em Esparta, as mulheres disputam competições, participam de jogos esportivos, administram o patrimônio familiar e se mostram, de um certo modo, bem independentes. O que não acontece com as mulheres de Atenas. As mulheres de Atenas ficam restringidas ao mundo doméstico, passam todo o tempo dentro de suas casas e raramente saíam sozinhas. Elas não tinham autonomia de seus atos. O que difere bastante das mulheres de Esparta, né? As mulheres atenienses eram dóceis e cegamente obedientes. Atenas foi um polo de cultura e arte, sua escultura até hoje nos maravilha. A Grécia é o berço da democracia e o seu legado está presente até hoje em nosso dia. A nossa democracia tem origem lá na antiga Grécia. Dificilmente pode-se estudar a história da Grécia Antiga sem mencionar o contraste entre essas duas cidades, Esparta e Atenas. Obrigada, professor Fernando. Obrigada a todos os professores que estão colaborando conosco. É um prazer imenso quando vocês participam da nossa aula também. Estão sempre convidados a participar da aula, do chat, e vamos trabalhar juntos, né, para oferecer aos nossos estudantes tão queridos aí esse conhecimento. Bom, o professor Fernando ele fez uma leitura sobre a diferença de Esparta e Atenas. Até aqui, nós falamos sobre a formação das polis, falamos sobre o significado de polis, que vocês já sabem que são cidades. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão das Olimpíadas. Vou colocar para vocês na tela um pequeno texto. Vamos fazer a leitura compartilhada. A cada 4 anos, estes jogos eram realizados em honra a Zeus, o mais importante deus grego. Incluíam provas de diversas modalidades esportivas, como corridas, saltos, arremessos de disco e lutas corporais. Além do esporte, havia também competições musicais e poéticas. Os gregos atribuíam tamanha importância a essas competições que chegavam a interromper guerras entre cidades, a trégua sagrada, para não prejudicar a realização dos jogos. Então, vejam bem,
as Olimpíadas, elas não eram apenas para fortalecer a imagem dos competidores, mas ela foi criada ali na Grécia Antiga para reverenciar Zeus, que é o deus mais importante, que é o deus dos céus, do trovão. Vocês sabem que Zeus, ele é aquele deus que tem o Cronos, né, que é o primeiro dos deuses. Ele é o filho de Cronos. Cronos engolia todos os seus filhos, porque Cronos sabia que um dos seus filhos iria matá-lo. Então, assim que nascia um filho de Cronos, ele engolia. O Zeus, ele foi escondido pela mãe. Então, quando o Zeus ele volta, ele rasga a barriga de Cronos e arranca todos os seus irmãos lá de dentro. E eles formam os deuses do Olimpo. Então, essa é a parte da mitologia. Falando sobre as Olimpíadas um pouco mais, é tão importante esse caráter religioso das Olimpíadas que quando era de 4 em 4 anos, chegava o dia das Olimpíadas, as guerras paravam, era a trégua sagrada, porque eles precisavam reverenciar os deuses. Essa é a importância da mitologia grega para os gregos antigos, porque tudo girava em torno dessas lendas, tudo girava em torno da religião, as guerras, o plantio. Mais à frente contarei outras lendas da mitologia, aí vocês vão entender um pouco sobre o mito da primavera, das estações do ano. Mais uma tela para vocês, vou colocar aqui. Então vamos falar um pouco sobre a mitologia grega. Mito e sociedade, mais uma tela para vocês printarem aí, quem estiver fazendo resumos. A mitologia grega era assunto principal nas aprendizagens das crianças da Grécia Antiga, como meio de orientá-las no entendimento de fenômenos naturais. Alguns deuses da mitologia grega. Afrodite, que é deusa da beleza e do amor. Apolo, deus da luz. Ares, deus da guerra. Artemis, deusa da lua. Atena, deusa da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer. Observem essa imagem. Perséfone e Hades. Vou contar para vocês, então, essa lenda da mitologia. Explicar o porquê que nós entendemos que a mitologia é tão importante para essas civilizações antigas. Bom, Perséfone, ela era filha de Deméter, que era a deusa da agricultura. Então, Deméter tinha essa filha Perséfone, que também era uma deusa. Era uma garota muito ingênua, e a Deméter era extremamente protetora com Perséfone. Hades, que inclusive Hades era o tio de Perséfone, viu, gente? Hades, ele se apaixona por Perséfone. Ele se apaixona por ela. Vocês sabem que o Hades vive nos ínferos. Não é inferno, é ínferos, que é o submundo, onde ficam os mortos. Então, o Hades se apaixona pela Perséfone e a sequestra. Perséfone é sequestrada e vai para os ínferos, vai para o submundo com Hades. Só que ela come umas sementinhas. E todo mundo que come aquela sementinha de Hades não pode sair mais dos ínferos. Deméter, ela fica tão desesperada porque sua filha some. Lembram que a Deméter é a deusa da agricultura? E ela fica tão desesperada que ela para de abençoar as colheitas. Então, começa na terra um tempo de muita seca, de frio, as plantações não estão sendo abençoadas pela deusa Deméter, as pessoas começam a passar fome porque não tem mais comida, escassez de alimentos. E o que acontece? Perséfone está lá nos ínferos, no submundo com Hades, e a Perséfone ela se apaixona pelo Hades, só que ela sente falta da mãe dela. Ela quer voltar, ela quer encontrar com a mãe dela. Bom, o Hades ele não queria deixar ela voltar para o mundo, né? Só que ela precisava voltar, porque tem que virar a estação do ano, né? Quando Perséfone está lá no submundo, aqui no planeta seria inverno, outono, que são essas estações menos propícias para plantações. O que o Zeus faz? Ele vai lá no submundo e fala assim para o Hades, olha, a Perséfone tem que voltar para a Terra, porque a Deméter não está abençoando as plantações, os humanos estão passando fome. Aí o Hades, muito contrariado, permite que na metade do ano Perséfone volte para a Terra, que é quando nós temos a primavera e o verão.
E quando nós temos o inverno e o outono, a Perséfone volta para o submundo. E quando ela volta, né, para o submundo, Deméter fica tão triste que as plantações elas não são abençoadas. E é um momento de escassez de alimentos. Essa história, essa mitologia, ela é contada para justificar as estações do ano. É desta forma. Então, vocês percebem aí a necessidade de ter uma mitologia? Porque lá na Grécia Antiga ainda não existia tanta ciência, né? Ainda eram os primórdios da ciência. Então, para explicar essas questões que o homem ainda não tinha confirmações científicas, eles criavam mitos, lendas. Essas lendas elas têm um efeito pedagógico, elas ensinam às crianças, aos adultos, os fenômenos da natureza, né? Então, para explicar as estações do ano, eles contam aí essa história de amor entre Perséfone e Hades. E é dessa maneira que eles explicam os fenômenos das trocas de estações. Você gosta de mitologia, professor? Mitologia, eu estou aqui, eu estou viajando aqui na aula também, estou ouvindo, estou aprendendo, porque eu gosto bastante mesmo, né, que eu conheço um pouco mais, da parte política e social da Grécia, né? Por exemplo, né, o Werner Jäger escreve o livro Paideia, a formação do homem grego, e aí lá se trabalha o conceito de areté, excelência, perfeição. Que primeiro vem com a questão do guerreiro, do jovem guerreiro, né, o soldado que tem que estar totalmente preparado, e depois o atleta, né, nas Olimpíadas, que deveria buscar a excelência, seja no aperfeiçoamento físico, seja no aperfeiçoamento das técnicas. Então, eu sou mais dessa área política e social e tal, mas eu curto mitologia também. Mitologia, Porque a gente, né? às vezes nós temos, né, o Jorge Gusdorff diz que o mal do especialista é a sua especialização, porque a gente verdade. reduz, né, a gente tem que estreitar para poder se dedicar a uma linha. Mas os estudantes são muito melhores em mitologia do que eu mesmo. Na realidade, eles gostam muito de mitologia e é um assunto que, quando nós estamos na sala de aula e começamos a falar de Grécia, os próprios estudantes já chegam contando várias histórias da mitologia. Um ponto importante, sexto ano, é assim: a mitologia grega ela é rica, ela é bonita, tem histórias de amor, de guerra, mas lembram das aulas anteriores que nós contamos histórias da mitologia dos indígenas brasileiros? Que até veio um professor Osíris, ele contou uma lenda, né? E uma lenda indígena. Então, assim, todas as histórias, essa fonte oral que transmite essas histórias ao longo das gerações, ela é extremamente importante. E a historiografia valoriza muito essa fonte oral. Mais uma tela para vocês. Então, agora nós vamos falar sobre Homero. Vou colocar para vocês na tela esse pequeno texto. A Ilíada. A Ilíada, um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga, sua autoria é atribuída ao poeta Homero, que narra os acontecimentos decorridos no período de 51 dias durante o 10º e último ano da Guerra de Troia. Então, a Ilíada é um compilado de poemas, a imagem que vocês estão vendo é uma imagem que trata aí da Ilíada, é um compilado de poemas e esses poemas eles narram a Guerra de Troia. Vocês vão lembrar de um filme que vocês assistiram, que tem a Guerra de Troia. Então, assim, um breve resumo. Paris, ele se apaixona pela esposa de Menelau, que é um rei grego muito bravo. E então Menelau ele acaba indo até Troia para destruir Troia, porque ele quer a esposa dele de volta. Aí vocês vão lembrar de um filme que vocês assistiram, que eu acho que é Troia, que vocês assistiram sobre a Ilíada. Então a Ilíada, na realidade, ela não é uma história, ela é um compilado de poemas que narra a Guerra de Troia. Falando sobre Homero, eu vou colocar mais um texto aqui para vocês. Na tela, a Odisseia. A Odisseia é uma sequência de A Ilíada, então é uma sequência desse poema. Outra obra acreditada ao autor Homero. E é um poema fundamental no cânone ocidental. Historicamente, é a segunda obra da literatura ocidental. A primeira é a Ilíada. Então, a primeira obra que nós temos é a Ilíada.
E a segunda obra é a Odisseia, todas atribuídas ao poeta Homero. Sobre Homero, ainda não existe uma confirmação histórica da existência dele. Nós sabemos que os períodos da Grécia são divididos em homérico, pré-homérico, mas esses poemas eles existem, só que historicamente não se tem certeza que Homero escreveu todos eles. O que se sabe é que é um compilado de poemas creditados a Homero, mas não existe uma confirmação histórica para isso. Então, uma linha de historiadores diz que sim, que Homero escreveu essas poesias. Uma linha histórica diz que ainda há dúvidas. Mas o que é evidente, o que nós não podemos negar, é que Ilíada e Odisseia, elas vão permear todas as culturas ocidentais, e até hoje a nossa forma de contar a história, ela é muito vinda da forma como nós ouvimos a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia, falando rapidamente, é quando Odisseu ele sai em uma viagem e aí a sua mulher ela fica, né, ela é uma rainha, ela fica esperando ele, só que ele demora muito para chegar. Então vários reis querem se apossar da mulher do Odisseu e vários reis querem se apossar do seu reino. Só que ela é muito esperta. O que ela faz? Ela começa a tecer uma mortalha, né, que é uma roupa para os mortos, em homenagem ao esposo dela, porque ela achou que ele tinha morrido. Todos acharam que ele tinha morrido. Mas ela era muito esperta. O que ela fez? Para não se casar com nenhum rei, todas as noites ela desfazia aquela costura. Então, de manhã ela costurava e à noite ela desfazia. E foi demorando muito tempo, né? O que acontece? Os reis ficaram ali esperando ela terminar a mortalha. Deu tempo do Odisseu chegar, voltar para o seu reino e tomar conta ali do seu reinado, e a sua esposa não precisou se casar com outro rei. Mais uma informação para vocês na tela. Então, falando aí dos deuses da Grécia, vocês estão vendo Zeus, que é o deus dos céus, dos raios e dos relâmpagos. Mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Essa questão eu vou pedir para vocês deixarem no caderno o que é ser um cidadão. Você e sua família são cidadãos? Eu vou pedir que vocês tirem um print dessa questão. Eu não vou colocar no chat, porque no próximo bimestre nós vamos aprofundar essa questão. Então, já deixem aí para vocês já começarem a fazer uma pesquisa sobre essa questão. Vamos falar dos governos. Então, governo espartano, diarquia e aristocracia. O que é uma diarquia? Ocorria quando dois reis de famílias diferentes governavam com iguais poderes. Estes eram essencialmente militares, estando em relação à conduta sujeitos ao comando e à fiscalização pelos éforos. Cidadão espartano. Eram homens maiores de 30 anos, nascidos em Esparta, integrantes do exército. Mulheres espartanas, como vocês viram, participavam das reuniões públicas. Escravos e aqueles que não recebiam a educação espartana eram excluídas do processo. Então, olha só, pessoal, em Esparta nós tínhamos organização política, diarquia, 2 reis. Só que nem sempre esses reis concordavam entre si. Logo, o conselho de éforos, né, que eram ali os mais velhos de Esparta, eles serviam para colocar ordem nos reis espartanos. Governo ateniense, é muito importante. Em Atenas nós temos a aristocracia, um governo monárquico e depois a democracia. Para participar da democracia ateniense, vocês sabem que democracia é o poder do povo, né? Mas para ter esse poder de escolha, teria que ser um cidadão. O que é ser um cidadão em Atenas? Homem, acima de 19 anos, nascido em Atenas. Mulheres, escravos e aqueles que não tinham bens materiais suficientes eram excluídos do processo. Então, Atenas ela cria a democracia, que é o poder do povo, mas para participar da democracia você tem que ser um cidadão. Para ser um cidadão, tem que preencher esses requisitos aí. Ser homem acima de 19 anos, nascido em Atenas. Então, nós falamos aqui sobre a formação, sobre a política e falamos um pouco sobre as polis. E, como sempre, né, contamos um pouquinho também da mitologia grega. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão e fico por aqui e agradeço a atenção de todos. Muito bom dia, estudantes. Estudem, sextou, só depois das atividades, ok? Até a próxima aula.